Olá, sejam muito bem-vindos no Hoje News. E a pauta hoje, gente, nós vamos falar de política. Aqui ao meu lado, o editor especial, o jornalista Wilson Silvestre. Bem, Wilson, ontem apareceu, no Fantástico uma matéria bombástica sobre dois deputados de Goiás, Francisco Júnior e o professor Alcides, sobre verbas irregulares do combustível. O que você diz sobre isso? Olá, Edna. Olá a todos. Bom, quando a gente menos espera, surge no noticiário ou mesmo entre os formadores de opinião algum tipo de denúncia de irregularidades no Congresso. Olha, é um negócio tão batido, tão assim, já gasto, literalmente gasto, em termos de discurso, em termos de moralidade, que fica até chato a gente ficar repetindo isso. Mas trata-se especificamente de dois deputados, vamos falar só os deputados de Goiás, são dois deputados federais, o Francisco Júnior, do PSD, e o professor Alcides, do Progressista. São dois deputados que representam a bancada, eles são ali do grupo do Centrão, que foram pegos aí com a mão no butim do contribuinte. O que significa isso? É aquela famosa, o jeito que os deputados encontram, pegam uma nota num posto, paga ali ou alguma coisa, que desvia o dinheiro daquela verba específica para combustível. O que eles fazem? Eles pegam as notas para prestar conta na Secretaria da Câmara, aí eles pegam nota assim, quando você soma, dá para você dar uma volta, duas voltas na terra com o combustível consumido. Ora, todo mundo sabe que gastam dinheiro com outra coisa para justificar, vai num posto amigo e esse amigo fornece ali a nota fiscal, foi tanto de combustível e tudo. Enfim, é isso. Uma imoralidade, um desrespeito em plena pandemia, o povo passando fome, uma indignidade, parlamentares, representantes, principalmente das camadas mais pobres. O professor Alcides, por exemplo, do Progressista, foi eleito gastando muito dinheiro, comprando a consciência das pessoas da periferia, da base da pirâmide social. O Francisco Júnior, um deputado com todos os méritos ligado à Igreja Católica, ligado a esse segmento da Igreja Católica chamado os progressistas, mais voltado para a população de baixa renda. Então, assim, deveriam dar exemplo. Um professor, dono de faculdade, o outro ligado à igreja, ambos deveriam dar exemplo. Eu espero que Francisco Júnior e o professor Alcides venham a público e esclareçam para os seus eleitores o que foi feito com esse dinheiro. Nossa, isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. É o que o Wilson acabou de dizer. Tanta gente passando fome, tanta dificuldade que o povo brasileiro está enfrentando e ter que lidar com a corrupção, com políticos que foram eleitos, para olhar, sobre o povo brasileiro, a população. Aí acontece isso. Isso é uma vergonha. Mudando um pouco de assunto, em reunião dos governadores com diretores da ONU, o governador Ronaldo Caiado pediu interferência para que se libere a fabricação do IFA, das vacinas, para demais países. O que ele quis dizer com isso? É que nós tenhamos também os insumos para fazer as vacinas e não ficarmos dependentes desses países para produzirmos as nossas vacinas aqui no país?
Então, Edna, por demais do conhecimento da maioria da população brasileira, que nós temos uma grande deficiência na produção de insumos para essas vacinas. Com exceção aos países produtores, Estados Unidos, Rússia, Índia e a China, que são os 4 principais produtores de insumos. Então, assim, há uma dificuldade, a boa vontade dos governos, tanto do presidente da República, depois de muita pressão da sociedade, de um modo geral, e dos governadores e prefeitos, para que haja uma vacinação a todas, a vacinação chegue a todas as pessoas. O governador, especificamente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, ele é um player político hoje. Não pelo fato de ter sido senador, combatível, uma voz... Ele foi uma voz dentro do Senado muito forte na defesa da moralidade da política, da boa aplicabilidade dos recursos públicos, enfim. Isso o projetou nacionalmente. Mas hoje ele é um player político, pela sua atuação, foi um dos primeiros governadores, se não o primeiro, a levantar a voz dizendo que era preciso vacinar as pessoas, buscar um caminho de evitar a maior contaminação. Isso lá atrás, o ano passado. Ele tomou medidas duras, teve até desgaste, ele resolveu, ele falou assim, eu enfrento os desgastes, mas não vou deixar as pessoas morrendo sem assistência. Ele fez tudo. Isso o projetou como um player político. E na conversa, na reunião, a ONU virtual, ele foi a voz que mais teve ressonância entre os governadores, que foi um pool de governadores, o chamado Fórum dos Governadores. Nessa reunião, ele disse que, olha, não há, ao contrário do que às vezes estão apregoando aí na mídia, tudo, há sim muita, mas muita vontade dos governantes em vacinar a população. Só que não tem recurso. São 4 países principais fabricadores de insumos. Não dá, a demanda é muito grande. Então, nós estamos procurando todos os mecanismos, todos os meios possíveis para suprir a população dentro dessa expectativa de vacinar todo mundo. Mas não existe vacina. Não é má vontade dos governos, e sim a necessidade de mercado suprir, que venha a suprir essa demanda por vacinas hoje no mundo todo. Não é esse negócio de, porque o governador está sonegando, porque desviou o recurso. Essa é uma questão que, do ponto de vista policial, no ponto de vista político, o governador Ronaldo Caiado foi enfático. Não existe insumo, existe vontade, existe iniciativa para ter vacina para todo mundo. Mas, infelizmente, a demanda é maior do que a oferta. É isso. Bem, Wilson, eu acredito que ele não vá ser atendido, né? Mas eu acho que foi ótimo para mostrar que nós temos governantes que preocupam com o Covid. Bem, nos bastidores estão tendo uma movimentação e está surgindo o nome do Tasso Gereissati. Para mim, eu acho um bom nome. O que você acha? Bom, Ed, sem dúvida, a entrada em cena do ex-presidente Lula da Silva como candidato, um dos presidenciáveis fortes do PT, por enquanto está só restringido aí só o PT, porque os partidos de esquerda, tipo PSOL, mais a esquerda, PSB e PCdoB, com exceção do PCdoB, que é mais aglutinado ao PT, os outros partidos ainda não se movimentaram no sentido de apoiar o PT como protagonista principal na eleição de 2022. E essa antecipação do Lula como presidenciável também movimentou todos os outros partidos, digamos assim, os partidos mais de centro-direita. O que é que aconteceu?
há dois extremos. Há o extremo do lado do presidente Jair Bolsonaro, que é muito à direita, e o extremo muito à esquerda, que é capitaneado pelo ex-presidente Lula da Silva. Há uma parcela da sociedade muito grande, em torno de 40%, 42%, que não quer nenhum desses extremos, nem a direita, nem a esquerda. Quer um candidato que sinalize à nação, esse é o caminho, nós temos que sair da crise, vai ser muito difícil, nós temos uma travessia dolorida, complicada na recuperação da economia, geração de emprego, enfim. Então o centro começou a se movimentar. E um dos nomes que surgiu foi do Tasso Gereissati. Bom, ele é do PSDB, tem que lembrar isso, mas é um empresário bem-sucedido, é um empresário que não foi envolvido em nenhum tipo de escândalo. Ele passou incólume, é um senador, ele passou incólume aí, digamos, nessas travessias aí de escândalos que permeiam tanto o Congresso e o Brasil de um modo geral. O Tasso Gereissati tem conversado com algumas forças. Por exemplo, o DEM já conversou, procurou o Ciro Gomes, os dois têm conversado, e olha que o Ciro Gomes é um presidenciável. Ele é do PDT. Assim como o Tasso Gereissati é do PSDB. O PSDB, é bom lembrar, que teve uma dificuldade com o Alckmin. Não empolgou como um candidato de centro. Era um momento, uma circunstância diferente, estava muito polarizado entre dois candidatos de extremos, e a sociedade optou para varrer, digamos assim, o extremo à esquerda, varrer, porque estava envolvido em muita corrupção. Lembre-se, não tem como varrer os escândalos da era petista para baixo do tapete. É impossível varrer isso para baixo. Esconder isso, escândalo Petrobras, roubalheira, não tem como esconder isso debaixo do tapete. Então, assim como Bolsonaro é extremista, o grupo que apoia o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, é extremista, a sociedade mais sensata, que está buscando um equilíbrio e não essa divisão, eu contra eles contra nós, enfim. Essa divisão, esse grupo de centro está tateando aí, buscar um candidato que seja aglutinador. E o Tasso Gereissati é um bom nome para isso, porque ele aglutina, ele é um homem equilibrado, tem uma experiência política muito grande, foi governador do Ceará, um importante estado do Nordeste, se não o mais importante ao lado da Bahia, enfim. Então, assim, ele tem, isso vai depender da movimentação, ainda temos aí... Dois nomes do Nordeste, né? Que é dois o Ciro nomes. e o o Ciro Tasso, e né? o Tasso. Por quê? O Nordeste, hoje, de uma certa forma, é dominado pelo PT, que tem a maioria de governadores. Então, esse movimento do centro ao Nordeste, fugindo um pouco do Sudeste, que tradicionalmente sempre sai os candidatos lá, ou sai de São Paulo, sai do Rio Grande do Sul ou Minas. Normalmente, sempre ocorre isso. Ou, na maioria das vezes, ocorreram ao longo da história esses candidatos da região Sudeste. Só que agora a estratégia é inverter isso, ir mais para o Nordeste. E o Tasso é um bom nome, é um bom representante do Nordeste, do PSDB, volto a dizer, que de uma certa forma está ou foi demonizado por conta de escândalo do Aécio Neves, que foi um bom candidato, o próprio José Serra, que foi envolvido, o Alckmin, que foi envolvido, embora inocentado, mas enfim, o PSDB fez o primeiro lance. Agora vamos ver como é que se comporta aí ao longo, daqui até o final do ano. Lembre-se, estamos num ano da política e não num ano eleitoral. O ano da política é o ano das tratativas aonde os bastidores fervilham. É isso, Ted. Nós temos aí também o apresentador Luciano Huck, o Mandetta,
não é? O governador do Rio Grande do Sul, e mais agora surgindo o nome Tasso Gereissati. Essa semana, mesmo com o feriado, vai estar aí em ebulição, né, com vários assuntos sobre política. Muito obrigada, viu? Obrigado, Edno, por mais essa parceria. Bom, a política não para, ela está sempre em movimento. Se há uma coisa que não para nesse país, são as tratativas políticas. Espero ter esclarecido um pouco para os nossos formadores de opinião e nossos telespectadores os bastidores que estão aí acontecendo, que vão afetar a nossa vida. Até a próxima. Bem, nós estaremos sempre com você, todos os dias, passando informações sobre política para você. O Hoje News vai terminando por aqui, mas essa semana vai estar em ebulição, CPI, tem vários assuntos políticos que vamos estar aqui diariamente para você, informando você. E para finalizar, preserve sua vida, use máscara, mantenha o distanciamento social, lave as mãos. Sua vida tem preço.